Eu vou com tudo, hoje eu não fico de fora. Se a saudade apertar, eu chego rei e meto espora. Nada segura Um peão apaixonado que deixou em outro estado a mulher que mais adora. Ó, tá fazendo uma dupla. Vai pular boi e cavalo, vai pular cavalo e boi. Coração vai pular no peito, picapeiros de plantão, porque hoje vamos falar de muitas picapes. E a saudade apertar, porque a saudade aperta de Gerson Campos. Mais uma vez. Que mais uma vez não está aqui conosco. Cabe salientar mais uma vez. Se você já viu no episódio passado que o Gerson não estava, a gente grava 2 episódios no mesmo dia. Naquele dia, que é hoje. Né? Mas pra gente é hoje. Pra gente é hoje, mas pra você é naquele dia. O Gerson teve um pequeno mal-estar ali, se sentiu um pouquinho de dor de cabeça, aquele desconforto no corpo. Temendo ser Covid-19, preferiu, e aliás, corretamente, você também deve fazer isso, se isolar e não expor a si mesmo e aos demais desse risco, dessa doença maledeta. Só para tranquilizar todos, testou negativo no primeiro teste, mas o correto é que ele fique mais alguns dias ali e faça um teste novamente daqui 2 dias, então, para ver se não pode ser um falso negativo. Então é por isso que o Gerson não está aqui hoje. Já no próximo episódio, episódio 13, ele estará de volta para compor a nossa mesa. Então, eu sou Marcelo Mucoca. Aqui ao meu lado eu tenho o Rodrigo Bola Machado. Olá, sempre olá, muito olá. elegante, bonito, com esse bigode do Magnum. Magnum, do Tom Selleck. Magnum PI. Muito E bom. menino interior, que não é mais menino interior, o João Delarco, Pois é. comandando o podcast Pois brilhantemente mais uma olha vez. só, comandando, hein? Comandante Abilton. Então hoje, meus amigos, mais do que nunca, o nosso cardápio é o seguinte, vamos falar das novidades quentes, que são as picaponas, que estão de volta com tudo aí no Brasil, fazendo um sucesso danado. Ford F-150, nossa, eu falei 150. Ford F-150, difícil falar também, hein? Chevrolet Silverado também tá voltando. Este é o nosso cardápio da novidade quente. Depois, você já deve saber que uma Ram custa ali quase R$500 milhão e os carros estão aumentando de preço com alguma frequência no portfólio das marcas, na tabelinha de preços. Então a gente vai falar sobre isso também no Chevrolet Power Debate e vamos responder as dúvidas muito queridas e os comentários favoritos de vocês, aliás, os nossos comentários favoritos de vocês na válvula de escape, certo, meus caros amigos? Certíssimo. Então vamos começar aqui com a novidade quente para o segundo episódio do nosso podcast Shell 0 a 100 de 2022, meu caro João. Muito bem, então a gente já falou aqui em alguns momentos sobre... aliás, você viu no episódio passado também a lista dos carros que estão para chegar. A gente vai começar a funilar ao longo do ano, né? Uhum. E falando pontualmente dos carros que estão por vir. Então hoje eu separei aqui esse assunto das picaponas. Então, este ano teremos a volta da Chevrolet Silverado, como você pode ver na imagem. Se você não vê na imagem... e só ouve, fica mais uma vez a dica, né? Você pode conferir todos os episódios sempre em vídeo lá em youtube.com/acelerados. Então, retomando, o Chevrolet Silverado estará de volta. Ford F-150 também estará, depois de muito ensaio e prerrogativas e estudos, também a Ford agora apostando forte em picapes no Brasil. A Ford F-150 chegará por aqui e todas, claro, para tentar embaralhar aí, ou pelo menos comer um pouco desse doce que está comendo a Ram, que não é mais Dodge Ram, é apenas Ram, que está vendendo aí a rodo a sua 1.500 e a sua 2.500 no mercado brasileiro. Então, a F-150, para não ofuscar o lançamento da Maverick, que agora no primeiro semestre chega no segundo semestre, e a Silverado também. A Chevrolet tem alguns lançamentos já na boca do gol agora no primeiro semestre, Cruze renovado, Equinox renovado, Bolt. A Silverado também deve chegar no segundo semestre. Lembrando que, assim como a responsabilidade das imagens é da transmissão venezuelana, como o Galvão sempre falava, essas são estimativas, né? Sim. Estamos vivendo crise de semicondutores, tivemos o caso do Pulse, que foi anunciado no BBB do ano passado e o Bola tá andando com ele agora, no começo de 2022. Então, pode ser que atrase. Não nos xingue, não liga o caps lock. Exato. E escreva aí, xingue muito no Twitter, porque a culpa não é nossa. Mas ambas sempre muito grandes, muito espaçosas, provavelmente muito caras, como já dissemos aqui, vão rivalizar ali com a Ram 1500 Rebel, que tem um ticket ali na casa dos R$400 mil, então não espere nada menos de 350 mil, até porque a Silverado vai vir diesel, né? Então pode vir um pouquinho mais barato. E também não está descartada a F-150 híbrida, né? Aqui no Brasil. Então, realmente,
Como eu já disse no episódio passado, reitero neste aqui, acho que 2021 foi o ano dos SUVs, 2022 é o ano das picapes, inclusive com a Gladiator, que não está aqui na nossa lista, mas vai embaralhar também essa E eu disputa. acho O que... Gladiator vai vir cara, hein? Nossa Vai senhora. vir, cara. O Wrangler tá mais de 400 conto, né? Gladiator ainda mais. O Wrangler já belisca os 500, eu acho, hein? Pois é, então eu acho que interessante falar que você falou principalmente no caso da Ford, que ela vai vir com uma estratégia de 2 picapes para 2022, né? A Ford F-150 e a Maverick. E aí é importante explicar para você em casa que não conhece muito bem o departamento de picapes, qual é a diferença de concepção entre elas, né? Então a Maverick é uma picape em monobloco, uma picape baseada Num SUV? num SUV, num carro de rua. Então, sendo bem direto, a Maverick é muito mais voltada para um público urbano, é muito mais voltada para uma aplicação Não comercial? vamos não dizer comercial assim. e prática na cidade, né? Aquele lance do carro não balançar muito, não chacoalhar demais e ser fácil de você usar, ter praticidade. Enquanto a F-150 é realmente o outro espectro do mundo da picape, é para aquele muito mais focado, e aí falando bastante de Brasil, muito mais focado no fazendeiro, que quer um carro luxuoso para usar na fazenda, mas também para usar no final de semana. Mas é uma coisa muito menos urbana, muito mais do interior. Capacidade de do carga muito maior, Isso. aguenta o tranco. Então muito mais, a gente vê aqui uma estratégia e uma estratégia de mercado bem diferente da Maverick e a Maverick, Toro, Oroch, todas essas dessa linha, e do outro lado a F-150, Silverado e Ram, mostrando que realmente é um segmento que dá para falar com muita gente diferente, né? Acho Sim. que antes a gente ficava nessa cabeça, não, porque picape é coisa de agroboy, é coisa de pessoal da fazenda, não sei o quê, e não é mais o caso, né? Não, Acho que é e- para todas as aplicações. E assim, eu escuto há muito tempo que a Ford vai trazer F-150 para o Brasil. Já chegaram a cravar, não. Só para dizer, para você que não sabe, a F-150 é o carro mais vendido nos Estados Unidos, o veículo mais vendido nos Estados Unidos há mais anos do que a gente consegue lembrar. E... É um sucesso absoluto mundial, né? Então, realmente é um produto muito testado. Só que durante muito tempo a Ford focou no negócio de carros globais e apostou em volume, né? Não em margem de lucro. Uhum. Então, se vendeu K, se vendeu export, né? Levou a export do Brasil para a Europa, para os Estados Unidos. E com essa mudança de postura adotada já há alguns anos, mas aqui no Brasil no ano passado, deixou de ser uma fabricante de veículos em território nacional e agora uma importadora. Não fazia sentido não trazer a F-150, que, como o Bola falou, é o grande sucesso nos Estados Unidos. Eu acho que essas picapes, especialmente no caso da F-150, e a gente vai abordar isso já no Chevrolet Power Debate, mas eu acho que a estratégia das montadoras, a gente vai ficar muito, no que eu presumo da situação, vai ficar muito claro quem vai apostar no volume e quem vai apostar na margem, né? O que eu quero dizer com isso? A Ford fez essa opção de abdicar de ser uma marca de volume, né? No sentido de não vende mais o K, que era um carro era o terceiro carro mais vendido do Brasil e tudo mais, mas esse carro de grande volume tem uma margem pequena. Agora, esse carro, no caso não só da F-150, como também dos carros da Ford que estão no Brasil, né? São carros de um ticket médio mais alto, são carros que não competem assim, em grande volume, a não ser a Ranger, que tem uma aplicação um pouco mais comercial, porque tem versões turbo diesel e Mas tudo mais, mesmo cabine assim, simples. a gente não está falando de um carro de 10 mil unidades vendidas por mês. Exatamente. Né? A gente está falando, quando muito, de um carro ali de 2.000 unidades no mês, caso da Ranger e tudo mais. O ponto que eu quero chegar é o seguinte, esses carros, mais do que nunca, e acho que a pandemia acelerou demais isso, é o carro que virou o ganha-pão das marcas. Não mais por ser um carro de volume como o K era, que vendia 10 mil unidades, o Export vendia 7 mil, 8 mil, mas é o carro que vende em lotes, vende muito rápido, a um preço elevado, um ticket bastante caro, mas é um público que vai consumir esse carro e a gente sabe que tem dinheiro para bancar o preço mais elevado desse carro, né? O Bola vai trazer uma informação interessante aqui a respeito a notícia que foi dada quando a Ram 1500 entrou no Brasil, foi lançada no Brasil em dezembro de 2020, então exatamente pouco mais de um ano. A Ram, né, no caso, enfim, a FCA na época, a controladora, a empresa, trouxe algumas unidades, 100 unidades da Ram 1500 Rebel para o Brasil, abriu pré-venda e em 18 horas vendeu essas 100 unidades e lucrou. Lucrou não, né? A palavra é faturar. Faturou 42 milhões de reais na época. Bizarro. Se multiplicar
é exatamente os 420 mil cobrados pelo carro pelas 100 pessoas que compraram. É um custo-benefício imediato e muito rápido, né? Então, é aí que a F-150, aí que Ford e Chevrolet querem entrar nesse mercado junto. E como o João falou, né, a pandemia agilizou esse processo. É um cenário global, tem, como todo mundo sabe, a crise dos semicondutores, que são chips que vão desde geladeira até em carros. Então, por exemplo, o que compensa mais para a Chevrolet? Fazer um Onix, que ela vende por 50 mil reais, ou fazer um Camaro, um Equinox, que ela vende por casos aí de 100 mil, 200, 300, 400 e usa por aí vai. Usa o mesmo semicondutor. Usa o mesmo componente e também tem a questão da crise nacional. Então, a crise afeta muito mais pessoas com uma renda menor do que pessoas com uma renda maior. Então, isso justifica o fato, por exemplo, da gente pesquisar antes de começar o podcast aqui. Ram 2500 vendeu 2.227 unidades no ano. A Ram 1500, 533, mas estamos falando aí carros de mais de 400 mil reais que venderam 3 mil unidades no ano, sendo que uma Amarok vendeu 7 mil. Entendeu? Eu acho que bem entre aspas, outro sintoma desse movimento todo global a Porsche teve o melhor ano da história em 2021. Eu li em algum lugar, não sei se foi hoje ou ontem, que no último ano o mundo fez 1 bilionário a cada 25 horas. Um negócio assim. Então, assim... E eu estava lendo outra análise interessante disso tudo, né? De por que a Porsche... Aí estava lá alguém da Porsche dizendo, né? Que a pandemia acelerou outro aspecto que é curioso, mas é da natureza humana, da pessoa se perceber... Como é que eu posso dizer? Findável, né? Preciso gastar meu dinheiro, não vou levar. Dinheiro, caixão não tem gaveta. Exatamente. Então, o cara, comprou, né? Meu sonho era ter um Porsche. Mas vou lá e tive, não quero saber. Esse senso de urgência, não digo urgência, mas esse senso de... What's the word? Não estou conseguindo me expressar aqui, mas... Imediatismo mesmo, né? De finitude. Finitude, essa mas é a palavra. Acho que não só isso, até o pessoal, como diria a música famosa brasileira, que o rico cada vez fica mais rico. O pobre cada vez que é isso? Era bom, bom. As meninas, isso. Exatamente, a música mais marxista envolvida com um jingle pegajoso da história do Brasil. Mas, enfim, inclusive as pessoas que têm muito dinheiro durante toda essa pandemia, né? Imagina, né? Você usava, vou usar minhas férias de verão, vou levar a família para Paris, vou gastar uma fábula. Não teve mais Paris. Exato. Onde vou gastar esse dinheiro? Vou comprar uma picape de 500 conto, entendeu? Então teve muito isso no mercado nacional, muita gente não pôde viajar, então resolveu gastar esse dinheiro de outra forma e essas picapes são um bom exemplo disso. E também acho que demoraram, né? Um pouquinho até para não digo perceber isso, mas surfar mesmo na onda, né? Curioso, né? Porque são... a gente não está falando... Não, e a gente não está falando aqui, por exemplo, no ano passado você falou dos SUVs, né? Uhum. Então a gente falou de Corolla Cross, a gente falou de Taos, de Compass renovado, de Commander. Todos os modelos novos que estavam chegando no Brasil meio que imediatamente, né? Foi lançado lá o Taos, foi lançado basicamente no Brasil, enfim, junto globalmente falando. Aqui a gente está falando de 2 carros que vão entrar no Brasil e o terceiro, que é a Ram 1500, que foi já do ano passado, que são carros consagradíssimos. A F-150 existe há décadas nos Estados Unidos, é o Big Mac da Ford. Então não é uma questão de tipo assim, não temos o produto para vender lá. Sempre tiveram o produto. A questão agora ficou interessante, foi uma decisão que as empresas tomaram de vender esses produtos aqui no Brasil. Então, mostra que elas estão vendo um nicho de mercado novo, ou que teve alguma mudança no comportamento aqui do nosso mercado mesmo. E vale salientar que não só no segmento das full size, né, que são essas picapes muito grandes que a gente não está acostumado a ver no Brasil, pelo menos nas últimas 2 décadas, mas as médias também vêm aí com bastante coisa. Então, a própria Ranger vai ser reestilizada, tem a Peugeot nova Landtrek que a gente falou no episódio passado, tem a própria Maverick que está chegando. Então, assim, eu acho que... e inclusive só fazer um outro parênteses enquanto você estava falando da Maverick, que é um uso mais urbano, eu tive a oportunidade de ver o carro de perto e não andei 1 metro com o carro, porém só de entrar, você entra e fala, nossa, que carro versátil, dá para colocar tudo onde você imaginar. E acho que vai vender, assim, a Maverick vai esbarrar um pouquinho no preço, eu acho, mas é um carro que não tem... É um carro que se torna racional. O que eu quero dizer é o seguinte, ela pode ser um pouco grande e tudo mais, mas é um carro extremamente racional. Te leva para todo lugar, vai pegar uma toleirinha um pouco maior, cabe as coisas das crianças, a caçamba agora tem tampa rígida que não molha, enfim. Então eu queria trazer até uma... Não é o Chauve Power Debate da semana, mas é uma pergunta para vocês dois.
Vamos responder rápido para não nos alongarmos. Ano passado a gente falou bastante sobre os novos SUVs e por que as pessoas gostam tanto de SUV. Dá uma sensação de segurança maior, uma sensação de conforto, melhor isolamento acústico, enfim. Vários motivos que não necessariamente são a verdade, mas são o que as pessoas sentem ao dirigir esses carros, né? A gente sabe dos SUVs, por exemplo. Por que vocês acham que as picapes, o segmento de picapes teve essa grande retomada nos últimos anos? A gente está falando de Oroch, de Toro, a entrada da Hyundai vai lançar dela, a Chevrolet vai lançar dela, a picape de monobloco, F-150, Silverado, tudo isso entrando no Brasil. As picapes não são uma novidade, existem desde que o carro é carro. Por que a gente está vendo uma mudança tão grande na ideia das picapes e na revolução disso? Eu acho que a gente, acho que a gente vai devagar sobre isso e não vai chegar numa conclusão certeira, mas eu acho que a cabeça humana é um negócio muito louco. E o que eu sinto, o que eu vejo das pessoas que falam de picape, nossa, eu acho que a gente vive num mundo de imagem, né? Instagram hoje todo mundo quer, todo mundo no Instagram é feliz, todo mundo no Instagram, é bem sucedido, e eu acho que a picape, na cabeça das pessoas, passa um pouco essa sensação de, poder, imponência, é um carro grande, então você vai colocar a sua F-150 do lado de um golzinho ou no mesmo semáforo. De uma S10 e fazer ela parecer pequena. No semáforo e, as pessoas vão olhar pra você e meio que assim, ninguém mexe com o valentão, entendeu? Eu acho que é um pouco isso, a pessoa se sente num lugar de imponência. Mas mais poder. É isso. Você acha que é uma questão de mais de poder? Eu acho que é um pouco isso. E tem também a questão óbvia da versatilidade, que você joga tudo que você quiser na caçamba. Quem gosta de andar de bicicleta, coloca a bicicleta. Quem gosta de ir pra praia, coloca as coisas na praia. Então, em lugares onde, você se sente confortável para fazer o que você quiser. Quantas vezes nós, que não temos carros ou temos carros pequenos, já deixamos de fazer alguma coisa porque sobrou uma S10 aqui, mas a S10 ficou com bola. Então, não vou viajar esse final de semana porque eu não tenho um carro que comporte. Uhum. Eu acho que é um pouco dessas duas questões. Eu concordo, eu ia dizer que, historicamente, não só no Brasil, nem em outros países também, a picape sempre foi um carro um pouco mais caro ali, imaginando década de 60, indo bem para trás mesmo, né? Era um carro... você tinha lá os pequenininhos, os Fuscas e tal, e você tinha o Corcel e você tinha as picapes gigantescas. Na época eram bem grandes, né? F100, depois F1000, D20 e tudo mais. Então, eu, pelo menos, desde que eu me conheço por gente, acho que você que nos ouve também, caminhonete sempre foi um carro de certo status, né? Eu ia falar, não é luxo, é status. É status, Tudo bem, a D20 podia não ser mais completo que um cadete, mas, é um carro de status. Então, eu acho que, especialmente agora, essas caminhonetes estão muito grandes. Realmente, se você vê uma Ram 1500 na rua, você fala, como é que a pessoa pode andar com isso na rua? Elas estão gigantescas, assim. Eu acho que tudo está muito potencializado nelas, né? Desde essa sensação de poder que você estava falando, como de versatilidade, porque elas são gigantescas e fazem de tudo, como essa questão do status também, né? São carros que ficaram bonitos ao longo do tempo e tudo mais. Eu acho que eu só queria finalizar, eu concordo com tudo que vocês falaram, e adicionar o último ponto de que as picapes melhoraram muito mecanicamente, né? Então, também. Isso era uma coisa que, poxa, eu trabalho com isso vai fazer 12 anos esse ano, trabalho com automóveis. 12. E eu lembro de dirigir as picapes há 10, 12 anos atrás. E eram não vou medir palavras, eram ruins. Na cidade é ruim. Não parece que você tá montando um boi mais. Essa é a diferença. Então, agora a gente está num momento de muito mais qualidade mecânica. E aí eu não vou afirmar aqui que a Ford investe agora na F-150 no Brasil, porque a F-150 hoje é um produto melhor do que era há 15 anos atrás. Acho que não é o caso. Mas acho que cria-se uma confiança maior no produto e uma confiança da montadora de que aquele produto ali ela vai, por exemplo, criar o status e o luxo que você falou, porque ele é hoje em dia uma picape boa, não vai ficar pulando mais que cabrito na cidade, entendeu? Exatamente. Acho que passa um pouco por isso também. Muito bem, então, se você gosta de picapes, de SUVs, de hatches desportivos, não importa, porque a nossa dica é sempre para você cuidar do seu xodó com os produtos Shell, logicamente. Então, se você gosta do seu carro tinindo, seja qual for o tamanho dele, né? Pode ser desde uma Montana até uma Silverado, abasteça sempre com Shell V-Power, a gasolina aditivada da Shell, que garante mais performance e rendimento para o motor do seu xodó, seja ele qual for, certo? Ou Shell Evolux, caso o seu xodó tenha motor diesel. Como, aliás, vamos agora descer do muro, meus amigos. Muito bem, o Bola trouxe aí um pouquinho, já adiantando aqui a informação, o nosso descendo do muro no ramo das picaponas,
qual a gente escolheria Silverado F-150 ou Ram 1500. E só complementando um pouco a informação que a gente não falou no bloco anterior, a Silverado deve chegar diesel no Brasil, importada do México, então por isso mesmo a Silverado deve começar ali num patamar um pouquinho inferior de preço. E a F-150 com motor V6 biturbo 3.5 a gasolina, então deve chegar um pouquinho mais cara em relação a Silverado. De certo modo, eu mesmo criei uma cilada para nós três, que é escolher sobre carros que sequer dirigimos. Eu ia falar isso. Aliás, @Estelantes, queremos levar Ram 1500 para volta rápida. Ano passado não bateu a agenda aí, mas esse ano tem que rolar. Opa, tem que rolar. Tem que rolar. Então, escolhendo as cegas, infelizmente não temos aqui uma imagem da Ram 1500 para termos noção, mas escolhendo as cegas, eu iria de Ford F-150. Só volta aqui, qual é a escolha cega? Ram 1500, Chevrolet Silverado ou Ford F-150? Exato. Qual das três, certo? Exato, Então, a minha escolha in blind, olha só, eu iria de F-150 porque eu acho a mais bonita das três e se ela tiver, deve ter, né? Tanta versatilidade quanto eu vi no que eu vi na Maverick, eu acho que vai ser um carro muito... tenho certeza que vai ser um carro muito versátil, interessante. Eu acho ela a mais bonitona das três. E, como o Bola já falou aqui também no bloco anterior, o carro mais vendido dos Estados Unidos, né? Então, tem aí uma bagagem muito grande, um alicerce, aliás, muito forte e robusto para ela. Você já guiou a Ram, Bola? Você que tem mais tempo nesse mundo que a gente, Nem não? a Dodge Ram? Não, nem a Dodge Ram. Então as cegas os três mesmo, não tem jeito. Eu tô com o João nessa, eu vou de F-150, mas aí eu acho que também é uma questão de nostalgia, já que é as cegas, não sei qual é melhor, nunca dirigi. Quando eu era moleque, pra mim, sinônimo de picape sempre foi Ford F-150. Eu vi em filme, eu via em comercial, em todas as coisas. Então, sempre foi o carro... Nossa, se um dia eu quiser... eu nem sou tão fã de picape assim, mas se um dia eu quiser ter uma picape, vai ser uma Ford F-150. E também, assim como o João, acho ela a mais bonita das três. Boa, eu vou discordar um pouquinho de vocês. Eu discordo, craque. Discordo. Vou ser obrigado a discordar mais uma vez de vocês. Eu iria de Ram 1500 Rebel pelo motivo de que, como eu falei mais cedo, elas estão assumindo esse papel de mais luxo. E eu acho que ela é a das três a que tem um pouquinho mais de luxo. Assim, acho que o interior mais tecnológico, acho que tem uma central multimídia bacana, tem essa parte toda de conectividade que eu valorizo bastante. Acho que num carro de 500 contos tem que ser bem desenvolvida. Eu gosto do que a Ram traz de equipamento. Claro que adoraria fazer um comparativo na terra com as três, tentando ir para fazendo a Transamazônica, descobrindo qual é mais legal. Mas olhando assim, comparativo de fotos, iria na Ram 1500. Muito bem, então temos aqui por unanimidade não, né? Mas venceu a nossa F-150 aqui na nossa Escolha às Cegas. Vou fazer o próximo quadro, vai ser esse, vai ser o Escolha às Cegas. Vou trazer apenas carros que ninguém nunca dirigiu. Bugatti Chiron contra Ferrari F40. Contra Lamborghini Sian. A gente fazia muito bem isso nos nossos mata-matas debates, lembra? Verdade. A gente especulava sobre carros que a gente nunca jamais viu na nossa vida. Muito bem. Jaguar E-Type contra Citroën DS. Bons tempos. Muito bem, meus caros amigos e amigas, muito obrigado pela sua audiência aqui, de estarem sempre conosco no Shell 0 a 100, o podcast do Acelerados. Cabe mais uma vez o lembrete, se você quiser assistir com imagens, se você só está me ouvindo nesse momento, se você quiser ver com imagens, tem para você conferir no YouTube. E ao contrário também, se você está assistindo, vai sair de casa para você continuar ouvindo, bota lá, procura no seu agregador de podcast, você pode continuar ouvindo a gente e participar de tudo. Eu tenho uma vontade para 2022. Qual? Criar uma nova expressão que não seja agregador de podcast. É muito feio Carteira falar. de... Pô, sei lá, no seu aplicativo de podcast. Mas então... Agregador de podcast parece uma máquina de fax que junta tudo. Fazendo assim, um sabe? completo parênteses em relação ao assunto do nosso debate, que a gente vai começar já, mas eu estava ouvindo no seu agregador de podcast no meu favorito. agregador de podcast, um podcast da Folha, o Café da Manhã, e eles estavam falando sobre como o português está sendo suprimido por termos... o anglicismo no português. Certo. Então, quando você coloca... podcast não é uma palavra portuguesa. Não é. Seu aplicativo já não é uma palavra tão portuguesa Deletar. assim. Agora, agregador,
que é algo mais lusitano do que isso? Agregador. Eu sou a Como é favorável. que será que é em Portugal? Não, mas pode Porque ser... ele sempre tem palavras Juntamento. curiosas. Pode ser juntamento. É que agregador é muito ruim, é difícil de falar, inclusive. Muito bem. E falando, um pequeno parênteses sobre anglicanismo, hoje, numa reunião, nosso querido Beto Barros, um salve Beto Barros, hoje falou uma nova que eu nunca tinha ouvido. Ele falou... Não sei qualquer uma highlightar. Não, eu gostaria de Putz. highlightar isso. Highlightar Nossa vem do inglês Senhora. highlight, que é melhores Exato. momentos, ou holofote. Não, eu gostaria de highlightar isso aqui. Que também pode ser achei substituído maravilhoso. por grifar, por exemplo. Pode ser também grifar. que- Destacar também pode ser. Destacar. Mas é isso. Às vezes a gente pensa, a nossa cabeça pensa em outra Mas língua e a gente tem Você que falou botar que no você meio. tinha um sonho pra 2022. Eu achei o seu I sonho meio had a ruim, dream. bola. Não, tem o... Achei que você falou que seu sonho era ganhar na Não, Mega da Virada. Mas já que eu já não que consegui, inclusive né? planejei todo o meu 2022 achando que eu ganharia na Mega da Virada 2021. Pô, mas mas, não deu certo. mas aí eu tenho uma dica. Você viu a notícia de que a menina lá, que é ex-BBB, jogou Vi. 50 vezes? Isso é 50 vezes. Não, pode ser, cara. Perdeu, né? Não, ela ganhou Não, o 50 quê? vezes Ela na já ganhou loteria, 50 bicho. Porque ela deve fazer muito bolão, entendeu? Pô, mas- Ela deve gastar, tipo, R$22 mil numa aposta, que é a aposta Mas mais ela alta, ganhou na entendeu? quina, sim. Ganhou Não, na quina. ela Não, vai não, 50 mas vezes, quina, bicho. quadra. Ah, tá. vai- Como vocês estavam falando de grana, de Mega Sena e tudo mais, vamos falar do assunto que é sempre muito polêmico em qualquer vídeo, em qualquer post do Acelerados, que é este carro está custando muito caro. Tá caro pra caramba, não compre carro no Brasil. O preço do automóvel não para de subir. E aí o assunto que eu queria trazer aqui para nossa mesa redonda no Shell V-Power Debate é 2022, os preços dos carros vão parar de subir? Não, próximo assunto. Próximo assunto. É igual o Titanic em 5 segundos, é isso? Mas é um navio que não afunda. Se você nunca viu esse vídeo, procure no seu YouTube Perca aí. 5 segundos da sua vida. Titanic resumido em 5 segundos. Espetacular. Mas, voltando aqui para o nosso Vamos- debate, realmente a resposta é não. Vamos aprofundar o que o Marcelo Exatamente, falou. vamos aprofundar um pouco. A resposta é não, e aí são vários os fatores, meus amigos, nossa senhora. Vamos lá, vamos dar uma passada Exato. em cima desse assunto. Vocês sabem muito bem que existe uma coisa chamada inflação e que a inflação vai incidindo em cima do valor anterior, né? Então, é muito improvável, economicamente falando, que a Chevrolet, que hoje em dia vende um Onix por... Vou falar aqui o valor, assim, só para facilitar a nossa conta. Vendo um Onix por R$100 mil hoje em dia, um Onix completo, chegue daqui a um ano, 6 meses, enfim, olhe para as contas dela e fala, olha, não, agora o semicondutor está mais barato, agora o câmbio está um pouco melhor, agora eu estou conseguindo um acordo melhor em relação à compra de chip, agora eu consigo diminuir um pouquinho a compra, o valor do meu carro. Então eu vou pegar o Onix que custa 100 mil e vou vender agora ele para 85. Isso não vai acontecer. Isso aí é uma coisa que é na nossa cabeça, uma coisa utópica maravilhosa na nossa cabeça, de que o preço do carro volta. O preço do carro não volta, não vai voltar. Para vocês terem uma noção, você sabe quanto custava um Jaguar E-Type na década de 60, quando ele foi lançado? Quanto? $3 mil. É. Aí você vai falar, meu Deus, a Jaguar... Hoje em dia o Jaguar custa $150 mil, que absurdo, Jaguar... como é que ele fala? Ganância da Jaguar. Ganância da Jaguar. Não, meus amigos, isso chama inflação. Isso é uma coisa que acontece e é assim no mundo todo. Então, só terminando meu raciocínio, eu acho que os valores em torno do automóvel, esses podem diminuir um pouco. O que eu quero dizer com isso? Combustível. Combustível é uma coisa que é balizada no petróleo e o petróleo é balizado em dólar. Quando o dólar, o câmbio brasileiro dá uma estabilizada e o dólar invariavelmente diminui um pouquinho, é possível que o combustível diminua um pouquinho também. Então, é esse custo que pode ficar um pouco mais barato. Então, um combustível ali, um outro periférico a colar. E o que pode acontecer do lado das montadoras é que não continue a aumentar o preço do carro. Pode ser que a gente chegue num momento que estabilize, que o nosso querido, o cara do financeiro da montadora, olha e fala, não, beleza, essa aqui é a nossa faixa de preço, vamos continuar assim. Porém, diminuir o valor que é praticado hoje em dia, eu sinto dizer a todos os espectadores, é muito improvável. Eu não lembro, nunca vi em Nunca vi na minha 28 vida. anos nenhum produto. Pode ser um bem de consumo, pode ser alimento, pode ser qualquer coisa. Eu nunca vi um produto, a não ser que tenha um corte de imposto, alguma coisa Ou um assim, corte muito de- específica. Corte de tecnologia, tô te vendendo esse carro agora sem central multimídia, sei lá, sem volante. Aí você vende mais barato. O que muda e o que deixa o carro mais barato, o preço cheio nunca vai mudar, de qualquer produto. O que muda é o seu poder de compra. O que tem que aumentar é o seu poder de compra. Então, pode ser que daqui 5 anos, se a gente ainda estiver fazendo esse podcast, espero que sim, a gente fale assim, exatamente, lembra em 2021, 2022, que o poder de compra do brasileiro era tanto e ele levava tantos meses, numa conta bem simples, tanto tempo para comprar tal carro. Você, inclusive, fez um vídeo muito legal
sobre isso, quantos salários mínimos em cada país Compra o carro mais barato. compra o carro mais barato, né? E o poder de compra é basicamente isso. Assim, né? não é uma lógica óbvia, ninguém vai, tipo, economizar 40 meses de salário mínimo sem gastar R$1 para comer, para comprar um Kwid, mas é uma forma de comparar poder de compra em cada balizamento, país. uma Enfim, forma de balizar, né? É mais um vídeo curioso do que necessariamente algo, uma análise socioeconômica. Mas o que vai mudar é o seu poder de compra. Então pode ser que daqui 5 anos o seu poder de compra esteja mais fácil para você comprar um carro do que hoje. Mas o preço não vai mudar. O Kwid hoje custa R$48 mil na sua versão mais barata, ele não estará custando daqui 5 anos... 35, Não, exatamente. Exatamente, isso não vai acontecer nunca, jamais. Eu acho, aliás, trouxe uma imagem curiosa aqui, depois eu vou explicar por que eu escolhi ela, mas eu acho que, sobretudo aqui, nós que temos os meios de comunicação e o poder de dar a informação, eu acho que a gente tem que educar as pessoas também no seguinte: o preço final do automóvel, ele não é causa de nada, né? Ele é efeito de uma situação que é uma cadeia de vários fatores, né? E a gente sabe, para além... O meu ponto onde eu quero chegar é o seguinte: existe toda a pressão inflacionária, a gente sabe o câmbio, o dólar está muito valorizado em relação ao real. O mercado brasileiro, aliás, também interessante, né? O que a gente mais lê na internet também é... aqui você vê na imagem, se você não vê, você está me ouvindo, uma Hilux, aliás, uma Toyota SW4, que não chama mais Hilux, uma Toyota SW4 pode chegar hoje a bagatela de R$429.290. Então eu trouxe só isso, porque é geralmente um carro que eu vejo mais a galera chiar na internet com relação ao valor. Mas o meu ponto é o seguinte: aí as pessoas falam, só custa isso porque tem, entre aspas, idiota que compra. Cada vez mais, nos últimos anos, tem menos idiotas comprando porque o número de vendas por ano não tem crescido nos últimos anos, né? A gente vem de um crescimento acentuado desde 2014 para 2015, aí o mercado patina. Então, assim, tem menos gente comprando hoje do que tinha no passado. Então, essa carteirada já não é válida. Mas acho que, além de tudo, que se você entrar em qualquer jornal especializado em economia e escutar economistas falando, você pode se aprofundar muito em por que o real está desvalorizado, por que a inflação está em 2 dígitos. Isso tudo é importante. Mas eu acho que um fator que não vai fazer a situação mudar, e a gente não vai voltar para a situação que era antes, então temos aqui a Toyota SW4. Há 10 anos atrás, era plausível esse carro não ter piloto automático adaptativo, não ter central multimídia, não ter uma roda aro 19, não ter um farol full LED. Hoje, a tecnologia avançou e o consumidor está mais exigente também. Ninguém quer mais um carro popular que não tenha central multimídia. Central multimídia custa. Ninguém quer mais um sedã médio que não tenha banco de couro. Couro em relação ao tecido custa. Então, além de todas essas pressões inflacionárias e cambiais que a gente tem isso também, né? Os produtos tá estão mais sofisticados, complexo, né? e tecnológicos. Então, é uma grande salada de fruta que o resultado não pode ser outro que não os preços subindo um dia após o outro. E aí a solução de você não achar esse preço aqui caro é aquilo que o Mococa estava falando, é o seu poder de compra. Então, quando a renda per capita, né, que também está patinando no Brasil, a gente cresce numa taxa igual da população, a renda junto com a população. Então, você não tem um crescimento per capita, né? Então, quando finalmente o poder de compra estiver mais forte, realmente a gente pode olhar uma SW4 dessa. Beleza, está custando 430 mil. É um preço que não vou ficar dando piti na internet. Então, o caminho é longo, mas enfim, a resposta a curto prazo é essa. Você o preço pode não vai abrir baixar. pega aí uma 4 rodas de 2001, 2002 e pega lá o preço do Uno milha na época, converte a inflação pelo preço agora, vê o que adicionou de tecnologia e você vai ver que os preços são muito parecidos. Não é que o carro é caro no Brasil. O carro sempre foi caro no Brasil porque o poder de compra do brasileiro sempre foi ridículo. Então, o carro é caro no Brasil, o iPhone é caro no Brasil. O Big Mac é caro no Brasil. O Big Mac é caro no Brasil. Então, não é uma questão... Quando a gente zoa da ganância das montadoras, não é que, tipo, a filial brasileira da Chevrolet é mais gananciosa que a filial indiana ou que a filial americana. Não, é uma questão de vários aspectos culturais e de legislação e 1 milhão de coisas que a gente ficaria 8 dias conversando aqui sobre isso. Imposto, risco Brasil. Bom, enfim, tem
muitas maneiras e certamente não é um rapaz mal-humorado assinando lá um cheque falando não, eu quero que o Brasil se ferre e vou botar uma margem maior porque os caras merecem pagar. Não é assim que funciona, tá? A gente pode partir já para nossa conclusão? Por favor. Então, mas só antes de a gente concluir efetivamente, eu, por exemplo, me interesso muito por isso, por ler, estudar questões relativas à política e à economia, então eu queria só deixar isso como sugestão também, você jovem que está aí no seu ensino médio, não sei o quê. Estude. Por política, é interessante. Assim, acho que a gente passa a entender mais. A gente acabou falando sobre mais coisas, mas voltando, se o carro ficará barato, ou se pelo menos deixará de subir tanto quanto em 2021, tem uma questão que nenhum de nós pode prever, que é quando a pandemia vai acabar, entendeu? Existe a variante P1, a Delta, a Omicron nos últimos anos, então você não sabe quanto tempo vai durar, quanto tempo a crise dos semicondutores vai... ar, a água automática. Vai levar, se os países vão precisar fazer lockdown novamente, então não é uma bola de cristal, não tem como prever. Voltaremos talvez em dezembro para argumentar sobre isso novamente. É isso, e aí só finalizando o que o Marcelo falou sobre crises de semicondutor e tudo mais, a expectativa, eu falei até no podcast passado, mas vou repetir aqui. A expectativa para 2022 é que a indústria automotiva comece a estabilizar em termos de entrega de produtos. Então, o que a gente está falando, demanda, né? o que a gente está falando é que, poxa, o que aconteceu muito no 2020 e 2021 não tinha carro para entregar, né? Então, você queria lá comprar um Nivus e não tinha carro para entregar. Eles começaram a vender sem central multimídia porque não tinha semicondutor, enfim. A expectativa é que comece a equalizar esse ano, não está 100% equalizada, tá? Não deve ficar 100% equalizada esse ano ainda, mesmo se a pandemia acabar amanhã, não equaliza. Então, a expectativa é começar a equalizar. O Brasil deve ter uma melhora na indústria automotiva de 20% a 25%, mas só porque a base de dados de 2020 e 2021 é muito baixa, então vendeu-se muito pouco carro. Né? Então, é esperado um aumento, ainda não no tamanho que a indústria automotiva brasileira é capaz de suportar em termos de produção de carro, mas a gente espera crescer um pouquinho. O que isso significa? Que é provável que o aumento de preço do carro seja menor do que o aumento de preço de 2021. Né? É isso que a gente pode projetar. Depois desse papo para mais de metro, é hora da nossa agenda semanal com o Tá Rolando. Bom, não começou nada ainda no automobilismo, então Stock Car ou Fórmula 1, Indy, tudo vai começar aí para fevereiro, março. Então a nossa dica semanal Tá Rolando é ficar ligadinho na promoção Junte e Troque da Shell. Participe da promoção Junte e Troque no seu ritmo. A cada R$30 em abastecimentos no aplicativo Shell Box, você junta conchas para trocar por produtos com o kit Ritmos, com copos colecionáveis, bola, mochila cooler e uma caixa de som exclusiva com luz e microfone. Acesse agora promo.shell.com.br para saber mais e participe, promo.shell.com.br. Eu quero mochilinha cooler para levar para praia. Já aviso logo. Não teve, rapidinho, só um parênteses rapidinho, não teve novidade em termos de automobilismo, de competição. O único parênteses aí é a questão, hoje em dia, no dia que a gente grava, a questão Lewis Hamilton na Fórmula 1, que vamos deixar... Vive um drama, vamos deixar para falar um pouco mais disso quando o Gerson estiver por aqui. Mas Lewis Hamilton vive um drama. Você está fazendo drama, Se eu tivesse que apostar, é charme. É charme? Você acha que ele volta? Charme, eu tô falando assim, eu sou um heptacampeão mundial, eu quero ver as pessoas querendo que eu volte. Eu quero ver as pessoas me enaltecendo. Tem que se humilhar para eu voltar. Tá rolando. Vai voltar. Sabático de Lewis Hamilton. Não, se ele não tivesse assinado, talvez eu acharia. Mas assinou para 2 anos, né? 2021 mais 2022. Ficou puto com a decisão do título. Ficou uma fera. Contra o Max Verstappen. Pistola. Mas eu acho que não. Tá só ali... A Fórmula 1 é um grande jogo psicológico também, né? Então eu acho que faz parte da... É igual o Big Brother. E agora, se Lewis Hamilton sair... Quem ocupa essa vaga, meu amigo? Vamos chamar o Bottas de volta? Eu acho que já são Valtteri, Campos, desculpa. Valtteri, desculpa aí pelo que a gente fez com você. Volta aí, por favor. Foi mal. Eu queria falar com o Valtteri. Vai mandar um oi sumida. Não, o pessoal tava tem nomes interessantes para possível vaga do Hamilton. Acho que seria uma revolução interessante para a Mercedes ir atrás para ver quem é que poderia sustentar essa competição. O grande problema é que o piloto dela é George Russell, que é um moleque, tanto de idade e também não conhece nada da equipe, né? Exato. Não tem, tem os atalhos dali de relacionamento, assim, é algo bem complexo. Então, eu sinceramente não sei o que a Mercedes faria se Lewis Hamilton decidir que vai escalar o Everest em 2022 e ele não vai participar. E a única vaga que ainda está tá com asterisco para 22. O resto todo mundo já decidido. Promete ser uma temporada e tanto para a Fórmula 1. Estamos ansiosos para curtir na tela da nossa querida TV Bandeirantes, onde você assiste o Acelerados todo sabadão, 12:30.
Certo? Certíssimo. Vamos agora para o nosso momento relax do programa, o nosso válvula de escape. Olha só, temos aqui o Neto Celins. O Neto Celins, ele diz o seguinte... Não é o craque Neto, que é um entusiasta do Acelerados, como todos sabem. O Neto, lembra a gente que foi almoçar Opa! aquele dia? Ele tava com a camiseta do Acelerados? Foi... Não, mas ele tava na TV, né? A gente não foi almoçar com ele. O pessoal ficou em casa, exatamente. bem claro. Nós fomos almoçar e por Vocês acaso... não foram no churrasco do Neto semana passada? Não. Ah, eu tava de férias, ele Olha mandou só. um É mesmo? zap. Eu te colo, craque. Foi você, o Veloso? Eu, o Veloso, o Edilson. Maravilha. Edilson. Muito bem. Então, mais uma vez, a polêmica dos restos de rico, que deu o que falar neste canal. E aí o Neto Celins diz o seguinte: boa noite, quero ver fazer... Aspas para o Neto. Boa noite, quero ver fazer de resto bom de 20 mil reais. Então, Não, quero ver fazer resto de rico bom de 20 mil reais. Aí não consegue, né? então nem eu estou conseguindo ler, tampouco conseguiremos fazer bons restos de 20 mil reais. Eu gostei Fica o que desafio ele aí. botou o bom entre aspas e Isso. digo impossível. Você que fala uma frase muito boa, que não há nada tão caro quanto um carro alemão antigo e barato. Então é meio isso, cara. Você vai pagar 20 conto num carro, ele tá custando 20 conto por um motivo. Mas vou Geralmente te dizer, aquilo tá Boné, bom. assim, eu faço as listas, né? Geralmente a curadoria das listas há um bom tempo já, e a gente já fez pautas de carros por 10 mil reais, carros por... Hoje em Preço de dia, iPhone. meu Não tem amigo, como se mais, você procurar em qualquer site aí que seja, você vai achar um cadete que parece que foi implodido por um TNT, entendeu? E aí, voltando ao nosso assunto anterior, se o 0 km aumenta o preço, evidentemente o seminovo também aumenta, é por causa disso. Assim, 20 Não mil é reais você ainda vai achar alguma coisinha. Agora, igual a gente já fez acho que de 10. Lembra que a gente fez um vídeo iPhone era de excelente, 7 mil, era quando lançou o novo iPhone, acho que era uns XR. 10 conto, era. A gente fez A gente uma fez, vez que era dos nossos Acelera Debates, lembra? 2 carros por tantos mil reais. Uhum. 5 mil reais, 6 mil reais, sei lá. E a gente conseguia achar boas opções, tipo, garimpando bem. Hoje em dia, você não faz esse vídeo sem triplicar o valor. Agora, o nosso Randall Music, ou Randall Music, diz o seguinte: quero ver agora uma corrida de ré, Taycan versus Celta. Todavia, agora eu quero trazer a pergunta para o nosso tirano da grade, que é Marcelo Moura. Hoje, que você está ouvindo esse programa, é dia 28 de janeiro. Já foi ao ar aquele episódio que é mais ou menos o que esse cara tá querendo que a gente faça? Já foi ao ar. Eu lembro, é que assim, eu estou voltando de férias hoje, então tô um pouco avoado também, eu não sei direito o que tá acontecendo. Mas eu fiz isso antes do Natal, antes de sair de férias, eu fiz isso na grade, e eu lembro que a nossa grade, a nossa gaveta ia até o final de janeiro. Então, se não foi hoje, 28, pode ser que seja amanhã, Exato. 29, sábado, entendeu? E aí nós fizemos algo semelhante, que é ver o que acontece de frente, né? Um mob contra um Taycan. Então, se já saiu o vídeo, você pode conferir. Se não saiu ainda, fique ligadinho, porque vai sair em breve. Eu gostei da ideia do nosso querido Randall, se é esse mesmo o nome dele. Eu só acho que daria um pequeno cagaço de fazer uma corrida de ré, né? Tudo bem que é linha reta, mas dá um cagacinho. Não, mas não pode ser lá no nosso arrancadão. Tem que ser no Tuiuti, igual a gente fez num vídeo, eu e o João lá. Mas por quê? Porque a gente colocou um de cada lado quadradão, entendeu? Então não tem o risco de um virar um pouquinho pra esquerda, o outro virar um pouquinho pra direita e eles baterem de ré. Cortar o coração. Já o André Nascimento, ele na lista, a gente publicou recentemente, né? 5 carros para começar no Track Day, sem gastar muito. E um dos carros era o Mitsubishi Colt. E aí o André Nascimento diz o seguinte, aspas para o André: tem um Mitsubishi Colt semi-abandonado aqui perto de casa. Estou pensando em fazer uma loucura. Será que tipo de loucura? Boa sorte. Ele vai arrematar o Mitsubishi Colt por uma Pepsi e uma... Um E salgado, cinco a coxinha. esfirras. Mas a gente falou nessa lista, mas tinha que ter tipo um Ministério da Saúde de verde. Sabe, aquela que só fala assim, não. Tipo, é isso. Tem que ter um aviso desse, porque a gente falou, Mitsubishi Colt é um carro muito legal. Mas daquela lista lá dos 5 ou 6, eu não lembro se tinha menção honrosa, é disparado o que vai mais te dar gasto e dor de cabeça, até porque não é fácil achar peça de um Mitsubishi dos anos 90. Então... Com certeza. Até porque não é fácil achar um Mitsubishi dos anos 90. Olha, e nosso querido André, se ele tá semi-abandonado, também não é um bom sinal. talvez seja melhor deixar ele 100% abandonado e partir para outra ideia. Eu vou fazer ele transformar ele numa horta, alguma coisa assim. Aí, ó, boa. Gostei da utilidade. Muito bem, meus caros e minhas caras. Este foi mais um Shell 0 a 100. Na semana que vem prometemos aí que Gerson Campos estará de volta para o delírio de fãs. Retorno triunfal de Gerson Campos. Nossa, né? tem uma turma aqui querendo Tem, invadir, que a gente tá gravando sem ele. Populares, foliões aí na entrada, Nossa, inclusive, só impressionante. se fala de outra coisa. Muito bem, então desejamos a pronta recuperação. Já está bem, já ele volta aqui com a gente.
Muito obrigado a todos, né? A todos Opa. nós. E cuidem-se muito bem. Bom fim de semana aí a todos vocês. É nóis. Um grande é isso. abraço e até mais. Falou.